boa noite a todos e todas. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, queria saudar aí nosso amigo Nenel, presente. O presidente falou, suplente vereador, futuro vereador, né? E os demais presentes na assistência. Cumprimento em nome desse nosso parceiro de Jardim Esperança. Senhor presidente, eu, na volta desse breve intervalo que fiz de presença nessas sessões, ao participar do Fórum Social Mundial, poder proferir algumas palestras e conhecer algumas lideranças e trazer algumas experiências para a cidade de Cabo Frio, eu não poderia deixar de voltar a esta tribuna para falar de um tema que nos toca profundamente, que a vereadora Alexandra Cordeiro pôde iniciar a discussão aqui, que é o tema da mulher. O tema da mulher que, em geral, como ela bem disse, só é discutido no mês de março, mas que precisa, a partir destas datas que utilizamos para discutir esse problema, tornar-se um debate que perpasse o ano inteiro, que perpasse todas as políticas públicas e que nos faça perceber como se constitui um problema de gravidade grandiosa em todo o Brasil, em todo o estado do Rio de Janeiro, mas principalmente na cidade de Cabo Frio. Quando nós falamos de tudo que foi dito nessa tribuna, senhor presidente, e aqui estiveram o vereador Silvio, o vereador Alexandre, a vereadora Letícia, os problemas da saúde, o problema com o empreendedor ambulante, o problema com o trabalhador, e eu não posso nunca deixar de falar dos problemas da educação, dos problemas do servidor municipal que segue no seu calvário com dificuldades em negociar seus próprios direitos com o governo. Nós precisamos sempre lembrar que a mulher sempre sofre mais. E por mais que haja um discurso retrógrado de uma falsa igualdade entre o homem e a mulher, é preciso reconhecer que esse tipo de discurso, na verdade, tenta esconder a realidade da sociedade em que vivemos, que ainda é uma sociedade machista, misógina e paternalista. A própria história de Cabo Frio, senhor presidente, reforça essa compreensão. Eu sou historiador, nunca posso deixar de citar as fontes históricas. Se nós formos observar os registros históricos de Cabo Frio, o primeiro registro, um dos primeiros talvez da nossa cidade, ainda feitoria em 1503, cita o feitor João Braga, que utiliza na fundação da feitoria a presença de 24 homens e nenhuma mulher. Em 1511, Anal Bretoa apresenta a relação dos seus tripulantes, aí sim, com 40 escravos, a maioria mulheres. Só em 1831, já no século XIX, nós temos um primeiro registro de uma mulher que se torna liderança na cidade de Cabo Frio, exatamente por exercer um trabalho de ajuda aos pobres, que é a Maria Rosa, que iniciou o que hoje nós conhecemos como Cáritas, a Roda dos Expostos, ou seja, o acolhimento às crianças abandonadas em sua própria residência. Dificilmente é possível dizer que nós não tivemos mulheres valorosas e líderes políticas na cidade de Cabo Frio antes de 1831. Obviamente tivemos, mas até os nossos registros históricos são machistas, colocam a mulher em segundo, terceiro ou último plano. Aqui nesta casa, senhor presidente, não custa lembrar que Ana Célia e Silvia se elegeram, mas só nos anos 80. Demorou muito para que pudéssemos ter vereadoras, mulheres em Cabo Frio. Que bom que hoje nós temos duas, repetindo e mantendo essa história. Nós nunca tivemos uma prefeita eleita na cidade de Cabo Frio. Nós nunca tivemos uma presidenta da Câmara. É preciso lembrar, então, que nós temos essa história local que desprivilegia a mulher e coloca o homem sempre na condição de liderança. E é preciso romper com isso. E é preciso lembrar também que essa história, senhor presidente, não se manifesta somente nesses registros históricos que aqui dizemos. Essa colocação da mulher em segundo e último lugar gera consequências graves para as políticas públicas e para os problemas que encontramos em nossa cidade. E aí eu preciso lembrar, antes de chegar no caso que se tornou famoso para todo mundo,
da execução da vereadora Marielle Franco, de casos que acontecem em nossa própria cidade, nesse mês, como a jovem Ingrid Ferreira, que foi encontrada assassinada exatamente por ter resistido à violência sexual. Esse sistema de misoginia política, de misoginia social que vivemos na cidade, faz com que a mulher se encontre numa situação de total fragilidade. Todos os problemas que vivemos em geral em nosso município pesam mais para a mulher. O vereador Blaublau falava da apreensão que se tornou famosa, e era uma pipoqueira, era uma mulher que trabalhava e sustentava a sua família com o seu objeto de trabalho. E a mulher sempre sofre mais. Então é preciso que a gente desmistifique esse discurso de que existe uma igualdade ou que as políticas do combate ao feminicídio, do combate à violência contra a mulher. E eu fico muito feliz, senhor presidente, não tive a oportunidade de fazer naquela sessão, faço hoje, meu agradecimento à Comissão de Constituição e Justiça, com quem tenho vários embates em muitos momentos, mas nesse momento fazer a menção de que 2 projetos meus de defesa da mulher apresentados no ano passado, que foram vetados pelo prefeito de Cabo Frio, que aliás está precisando mudar de nome, né? Daqui a pouco vai ter que virar Marcos da Rocha Veto, porque o que mais faz é vetar projeto de vereador e vereadora nessa cidade. Veta todos, mas a comissão derrubou o veto do prefeito, fez um parecer contrário ao veto, e fico feliz por perceber que essa casa entende a necessidade de criarmos leis e políticas públicas permanentes em favor das mulheres da nossa cidade. E esse projeto que apresento hoje vai ao encontro dessa questão, senhor presidente. Vai ao encontro da Lei 15.104 de 2015, que cria o crime de feminicídio, ou seja, coloca a violência contra a mulher, por ser mulher, como um crime qualificado, ou seja, que tem uma penalidade maior, que tem uma punição maior. Essa é uma política federal, já existente desde 2015, e que a gente precisa trazer para o município de Cabo Frio. Eu gostaria de dar essa contribuição, como foi falado pela vereadora Alexandra, como foi falado pela vereadora Letícia, a causa de defesa da mulher em nosso município. Enquanto nós não reconhecemos que, além de todos os problemas que temos um problema maior nas mulheres que participam de maneira mais sofrida dos dramas que a sociedade de Cabo Frio vive hoje, nós não poderemos transformar nossa própria história, e é preciso que essa casa, que tem 2 mulheres, mas que acima de tudo tem e precisa ter homens vereadores que entendam e lutem pela causa, se essa casa não fizer, ninguém fará. Porque pelo jeito, o Poder Executivo, pela fala da vereadora Alexandra, pelos resultados diversos a projetos, não só como os meus que defendem as mulheres, mas outros projetos nessa casa, inclusive das vereadoras sobre o mesmo tema, percebe-se que o Poder Executivo atual quer manter essa política machista, paternalista, que graça no município de Cabo Frio há tantos séculos. Não adianta ter vice-prefeita mulher, não adianta ter coordenadoria da mulher, se na prática as políticas públicas em favor da mulher não existem. Fazer discurso e propaganda política é muito fácil. Fazer política pública permanente de igualdade entre homem e mulher é para poucos. Se o Poder Executivo não faz, cabe ao Poder Legislativo, que tem a função de fiscalizar o Poder Executivo, fazer por onde e transformar essa realidade. Era essa a contribuição que eu queria trazer, senhor presidente, saudando esta casa neste retorno, reafirmando o nosso compromisso, reafirmando o nosso choque com o recente assassinato, a execução da vereadora Marielle Franco, conhecia pessoalmente, do pessoal do Rio de Janeiro, independente de posicionamentos ideológicos, independente de críticas à transformação de palanques eleitorais, existe um argumento que subsiste nesse caso e que jamais pode ser esquecido. Existe, como existe em outros casos, uma pessoa humana por trás dessa história. E que, querendo ou não, com críticas ou sem críticas, isso eu posso dizer por conhecimento de causa pessoal, sei o que estou falando, lutava pelos mais fracos, pelos menos favorecidos, sejam eles policiais, cidadãos,
moradores periféricos ou do centro da cidade do Rio de Janeiro. Ninguém me disse, isso eu vi. O que houve ali foi uma execução política e é preciso que nós, que somos parlamentares, possamos nos indignar com essa situação. Seria um absurdo, isso eu vi pelo Brasil, parlamentares criticando o que aconteceu, ao invés de chamar para si a responsabilidade, porque quero acreditar que parlamentares servem para fazer denúncias, para fiscalizar o Poder Executivo, para colocar o dedo na ferida das políticas públicas erradas que têm sido praticadas no nosso país. Somente parlamentares que não exercem essa atividade, que corroboram com o poder do tráfico e com o poder das milícias, é que podem não se compadecer com o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Eu me compadeço, como me compadeço de outros casos, porque sinto na pele o que é defender aquilo que é correto e combater aquilo que é falso, aquilo que tira dinheiro do bolso do trabalhador e aquilo que destrói a nossa cidade. Mas esse fato não me traz medo nem preocupação, só me traz estímulo, coragem e combustível para continuar lutando. E que posso encerrar, senhor presidente, dizendo que é um jargão, Marielle está presente, vive, e muitos outros estão presentes e vivem, nos estimulando a continuar nesta luta. Muitas mulheres, como Ingrid, que resistem à violência sexual, muitos homens que também lutam pela verdade, mas principalmente essas duas mulheres nos inspiram a continuar essa luta e a jamais esmorecer. Muito obrigado e boa noite.